você parar para pensar, hoje nós vivemos em um sistema chamado de república. Por isso que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. O que nós vamos entender hoje é como foi que o Brasil deixou de ser império e passou a se tornar república. Como foi essa mudança? Foi de uma para outra? Acharam bonito? Vamos mudar para república agora? Não. Houve um processo de luta e política para o Brasil se transformar em uma república. Só que antes de começar, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é uma república? República, no sentido da palavra, vem de duas palavras juntas. Res, quer dizer coisa, uma coisa, e pública, que quer dizer de todos. Ou seja, o sistema político que nós temos hoje, uma república, é uma coisa nossa. Todos nós mandamos. No Império não. No Império quem mandava era Dom Pedro. Hoje, todos nós mandamos. Mas a pessoa, como assim nós mandamos? Eu não mando em nada. Não mando em nada. Vocês ainda não. Mas eu e os pais de vocês mandamos. Por quê? Quem é que comanda o Brasil hoje? Parabéns. Presidente. O presidente é o imperador? Não. O presidente nasceu presidente? Como foi que ele chegou para ser presidente? Se candidatou e as pessoas? Perfeito. Então nós mandamos. Nós que escolhemos ir para lá. Então nós mandamos no Brasil. Por isso é uma coisa de todos, uma república. Ou seja, o Brasil passou de ser império, onde só um mandava, ele nasceu ali. Ninguém escolheu ele ser imperador. Ele já era da família e mais. Então o Brasil passou disso para isso. Agora vamos entender como foi esse processo? Como é que o Brasil é assim hoje? O que nós votamos hoje? Vamos entender aqui agora. Onde tem um tópico, a proclamação da República. É o seguinte, ó, que a proclamação da República foi um processo dividido em três partes, basicamente. Ela não deu isso. A gente interpreta o que ela leu isso aqui. Ó. Um processo dividido em três partes. O primeiro ponto, a primeira parte desse processo de mudança foi a crise com os cafeicultores. Por que a crise com os cafeicultores? Porque é o seguinte, até 1988, quem é que trabalhava nos cafezais, na fazenda lá? Os escravos. Os escravos ganham salário? Não. Então, ou seja, o cafeicultor ele só ganhava dinheiro, e não gastava pagando ninguém. Bom, só que a partir da abolição dos escravos, assinada pela filha de Dom Pedro II, Princesa Isabel, os escravos passariam a ser livres e, se fossem trabalhar, iriam ganhar o quê? Salário. Isso para os cafeicultores foi um golpe e eles viram isso como uma crise, como um prejuízo. Agora, eles iriam ter que gastar dinheiro pagando alguém. E o que eles fizeram? Eles, com raiva disso, começaram a xingar a ir contra Dom Pedro, dizer que Dom Pedro estava contra eles. Então já é o primeiro inimigo de Dom Pedro, os cafeicultores. Além disso, Dom Pedro também se envolveu num negocinho chamado Guerra do Paraguai. Beleza, Guerra do Paraguai. O Brasil foi lá, lutou, vocês viram no ano passado, e ganhou a guerra. No entanto, o Brasil ganhou a guerra, mas saiu em crise, saiu lascado, saiu com as pernas. Por que ele fez isso? Por que ele saiu lascado, se ganhou a guerra? Porque é o seguinte, se você vai para a guerra, você precisa de quê? Vai para a guerra? De armas. Como é que você consegue as armas? O quê? E se você não tem dinheiro? Pede em emprestar. Certo? Se você quer uma arma para ir para a guerra, você precisa ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você pede emprestado. Foi o que ele fez. Ele começou a pedir emprestado muito dinheiro mesmo, verdade, muito mesmo. Que dizem que até hoje ainda devem esse dinheiro. O que acontece? Ele pediu dinheiro emprestado para financiar a guerra, ganhou. Mas quando chega o dia de pagar, o que fazer? Pagar. E se não tem dinheiro? Fica o quê? Devendo. No Brasil só tem muito.
e a crise só aumentando. E as pessoas do Brasil passando fome, sem trabalho, sem lucro, nada. Mas Dom Pedro nem aí, o que ele fez? Ele viu assim, esse aqui é Paraguai, está com prejuízo aí. Ele começou a produzir mais impostos para gerar mais dinheiro para pagar as dívidas. Aí eu pergunto, quem é que pagava os impostos? O povão. Os coitados já deviam até as calças. Aí tem que pagar mais imposto? Pô, aí é demais. Então vai ser aí que vai gerar o terceiro ponto, que é a crise social, onde o ponto principal é a economia. As pessoas tudo lascadas na vida, tudo lascado, e aí tem que pagar mais imposto. Então vai ser aí onde os militares, agora sim vamos falar dos militares, começaram a questionar. Dom Pedro, olha, é o seguinte, eu ganhei a guerra com você, eu fui lá, quase me matei com você, eu quero prestígio, eu quero fama agora também, eu quero que você aumente meu salário, eu quero que você me dê mais condições de vida. Dom Pedro veio o quê? Estou nem aí para vocês, não estou nem aí. Então vai ser aí onde ele vai ganhar um outro inimigo, os militares. Aí imagina aí, junta quem tem dinheiro e junta com quem tem armas. Na merda. O que foi que eles fizeram? Um cara chamado Deodoro da Fonseca, como você já leu aí, e vamos já entender quem era. Ele juntou as tropazinhas dele, porque ele era um general, ele era um marechal, na verdade. É a última patente, é o mais alto, é o que manda em tudo. Ele juntou o exército dele, os seus soldados, marcharam até o palácio de Dom Pedro, batendo na porta. Outro caso, seguinte, Dom Pedro, ou você cai fora do Brasil, ou você cai fora, ou você vai sofrer as consequências. Como assim, professor, cair fora? Ir embora do Brasil, ir embora, deixar o trono e ir embora. E aí, isso aconteceu quando? Isso aconteceu, esse golpe, que eu vou explicar o que é golpe, no dia 15 de novembro de 1889. Professor, por que você colocou o golpe da República? O que é um golpe? Então, o que eles fizeram? Vamos ter mais prático. Eles pegaram o poder de Dom Pedro e botaram aqui. Ou seja, tiraram o poder de Dom Pedro, que ele tinha, de mandar no Brasil, e agora o Brasil disse, não, galera, esquece Dom Pedro, agora não é mais império. Vamos tirar o seu poder e vamos dar o poder a todos. Mas não era de fato a todos, era o poder a quem só? A República. Você vai entender quando for para você entender que é todos. Beleza? Então, por isso eu falo, golpe da República, onde os militares armados e com apoio dos cafeicultores foram lá em Dom Pedro, botaram ele para correr e criaram assim a República. Ok? Criaram a República. Então, de um dia para o outro, o golpe aconteceu e o Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república, uma coisa de todos. Mas eu botei entre aspas aqui, ó, todos entre aspas. Com o golpe dado, com a república instituída, agora nós precisamos consolidar. Então eles precisavam manter a república. Por quê, professor? Porque no Brasil, mesmo com Dom Pedro fugindo, ainda existiam os babão dele que queria que voltasse a ser império, que queria que a república não existisse. E aí, algumas pessoas, como os militares, os cafeicultores e as pessoas, vão tentar consolidar a república em dois pontos. Primeiro, instituir um governo provisório e criar uma nova Constituição. Esse governo aqui, ele existiu só por um tempinho, só enquanto consolidava, só enquanto mantinha a república. Enquanto ocorria esse governo provisório, eles se juntaram e criaram uma nova Constituição. Opa, vamos lá, o que é Constituição? Um documento com as regras ou leis do Brasil. Então, a partir daqui, da República, vamos criar novas regras para o Brasil. Como assim, professor, novas regras? É porque é o seguinte, as regras que existiam no Império, quem é que mandava? Dom Pedro. Quem criava? Dom Pedro. Quem que dava a ordem? Dom Pedro. Então tudo era para ele. Ele era o centro, ele é que controlava tudo. Agora não.
Vamos criar novas regras para o Brasil. É aí onde vai criar algumas regrinhas como essas aqui, ó. Então, ó, percebam aí essas mudanças. Quais são essas mudanças? Claro que não, tem muitas outras. Mas as principais que o livro destacou foi essas. E eu vou destacar somente 3. A segunda, que é essa aí, ó, o sistema presidencialista. Ou seja, o Brasil deixaria de ter um rei, um imperador, e passaria a ter um presidente. Que acontece até hoje. Então, por que existe o presidente do Brasil? Por causa disso aqui. A outra mudança é a divisão dos poderes. Para quem não está ligado, esses 3 poderes aí, executivo, legislador e judiciário, é o que nós conhecemos como presidente, deputados, juízes. O outro último é o direito ao voto. Aí sim vamos estar de todos. Quando falou república, uma coisa de todos, é todos mesmo? Não, é para quem só? Cheio as mulheres. Isso aí as pessoas pobres. Isso só está. E nas outras conversas? Não. Então por que de todos? Por isso do quê, ó? Todos, entre aspas. Só quem podia votar, se podia escolher, era maior de 21 anos e que tinha condição financeira.